Olá, meninas! Hoje nós vamos gravar um vídeo aqui muito orgânico, sem roteiro, sem script, pra gente conversar. Gente, eu quero falar sobre maternidade e as suas renúncias, os seus sacrifícios, não só a maternidade, mas sobre a mulher. O quanto ela se cobra, se exige demais e coloca o seu corpo, a sua saúde, sempre fica vulnerável, né? Eu venho de dias que eu tava no meu período menstrual e eu comecei a sentir uma dor atípica que eu não sinto durante meu período menstrual na minha perna e eu fiquei bem preocupada, porque eu não sei se era normal ou não, nunca senti, mas ela tá passando, né? Conforme os dias estão passando, ela diminuiu. E eu pensei assim, todo período menstrual eu levo a minha vida normalmente, eu fico fazendo tudo que eu tenho que fazer, aquela rotina, aquela correria, cuidando de casa, de filho, e eu esqueço muito de mim, né? Muitas vezes, e eu não tô fazendo isso, eu não tô falando isso como algo que eu odeio fazer. É uma escolha minha cuidar da minha casa, da minha família, né? Então, isso não é uma reclamação, é uma reflexão. E nesses dias que eu acordei desde segunda-feira com muita cólica, eu falei, eu vou respeitar o meu corpo e eu vou deixar essa casa para quando eu puder. Era uma semana que eu ia fazer faxina, né? Tô fazendo faxina semana sim, semana não. Cada dia eu pego um cômodo, né? E eu vou intercalando para não sobrecarregar, né? Essa semana eu ia fazer faxina, semana que vem eu só ia organizar e manter. Só que eu não consegui fazer isso e pela primeira vez eu achei que tava tudo bem, né? E aí, gente, eu passei demais. Eu fiquei pensando quantas vezes eu coloco meu corpo no limite e ninguém me exige isso. Não é uma obrigação dizer assim, ah, se eu não fizer isso hoje, nossa, fim do mundo. Sou eu que me exigia tanto. Então eu fiz o básico. O básico já era bastante coisa, que era tirar os lixos, lavar a louça, fazer comida, dar banho nas crianças, preparar as refeições, varrer a casa, a sala, né? E a cozinha, no caso, porque foi o que eu fiz. E ontem, terça-feira, eu passei um paninho bem mal passado na cozinha. Só que pra mim ficou bom, tava ótimo, ficou ótimo. E eu senti que eu fui melhorando, fui me recuperando, me hidratando, me alimentando bem, fazendo o básico mesmo. E hoje eu acordei de uma noite muito mal dormida, porque eu não achava posição com essa dor que eu tava sentindo. Até eu peguei no sono. E eu tava falando, hoje eu vou fazer faxina que eu acordei melhor. E aí eu fui cuidar das minhas crianças, fazer a rotina da manhã, não foram pra escola porque tá muito frio em São Paulo, agora deu uma esquentadinha, mas a Marina já tava com o nariz entupido. É, então eu quis evitar para que piorasse, né? Então eu resolvi fazer o quê? Meu cabelo tava super oleoso porque eu não tinha conseguido lavar ontem. Eu não tive nem disposição para lavar o cabelo. E meu cabelo, eu adoro lavar o cabelo e secar. Só que ontem eu tava tão xoxa que eu não tinha disposição. E aí no final do dia eu tomei um Buscopan. Não melhorou 100%, mas aliviou. E aí hoje eu acordei, cuidei das minhas crianças, dei café da manhã, dei as vitaminas, dei banho, escovei dente, a Alina colocou o aparelho. Tudo isso eu registrei no Instagram. Vou até colocar uns cortezinhos para vocês verem. Só que vai ficar naquele formato de Instagram, sabe? Esticado, que nem diz a Clara. E aí, gente, o que que eu fui fazer? Eu precisava limpar o banheiro, trocar a toalha, fui tomar aquele banho premium, lavar meu cabelo, esfoliar minha pele, sabe? Com calma, com presença e esquecer do resto que eu tinha pra fazer. O que que eu vou fazer hoje? Forrar as camas, já forrei, né? Vou dar uma varridinha, pedir para as meninas me ajudarem a organizar a sala, que não tá tão bagunçada, né? Vou preparar o almoço, que já tá ali pré-pronto, né? Eu vou fazer agora uma misturinha só, uma salada. E
E eu vou tentar ficar o dia mais quietinha hoje. Porque eu continuo com essa dor e eu não quero colocar meu corpo no limite. Porque eu estou fazendo isso há muitos anos. O meu corpo, eu tô colocando ele no limite há muitos anos. Por minha causa, sabe? E não é uma reflexão para te despertar culpa, é para te despertar reflexões. Tem coisas que pode esperar, né? Tem coisas que dá para ficar para depois. E a sua casa, se a sua casa não tiver, hoje eu estou exagerando nesses produtos. Olha a quantidade de protetor que eu coloquei. Se a sua casa não tiver 100% limpa, quem que vai chegar na sua casa? Vai te denunciar para a polícia, alguma coisa do tipo? Não. Se alguém reclamar, deixa reclamar. Quem sabe da sua vida é você, tá? Aqui em casa praticamente não vem visita, só a minha irmã. E de semana não vem ninguém, né? E meu marido, se ele chegar e a casa não estiver impecavelmente limpa, pra ele tanto faz. Só que era uma cobrança minha. Como que eu não limpei a casa hoje? Como que eu não passei pano? Como que eu não arrastei esse sofá e tá sujo embaixo do sofá? Entende? Então, é, isso foi colocando o meu corpo no limite. Eu sempre deixando as coisas para fazer para depois. E nesse mês de junho, a numerologia, né? Para quem acredita, me pedia presença. É um mês que pede presença para todo mundo. E quantas coisas que eu faço no automático de uma programação da minha mente desde a minha vida toda, né? Levantar, correr, limpar a casa. Por último, cuidar de mim, né? Vocês sabem que eu sempre tô aqui e não é hipocrisia. Eu levanto, escovo os meus dentes, lavo meu rosto, tomo meu banho e faço meu skincare. Aconteça o que acontecer, eu faço isso. Mas cuidar de mim não é só isso, né? Eu tava deixando os meus treinos de lado, eu estava deixando de me alimentar 100%, porque eu sempre estava correndo, não parava para fazer minhas refeições direito. E era assim, eu dava sempre para as minhas filhas o melhor, né? É óbvio que a gente que é mãe vai fazer isso. E para mim era sempre o que dava. E como que eu vou cuidar dessas crianças se eu não estiver bem? Né? Isso me trouxe muito reflexão, principalmente ontem. Eu falei, gente, se eu tiver alguma coisa que eu precisar ficar internada, hospitalizada, como que vai ser com essas crianças? Então, eu parei, né? E dei aquela tranquilizada, aquela desacelerada que eu precisava fazer há muito tempo e respeitei o meu corpo, escutei o meu corpo. E esse mês, aliás, esse ano eu pretendo fazer isso. Eu comecei a pensar que eu estava atrasada para os meus projetos, né? Vou fazer 40 anos e não tá do jeito que eu sonhei na minha vida, só que aconteceram muitas coisas, né? E se eu olhar bem a minha trajetória, eu tenho muito que comemorar, muita coisa eu conquistei, né? Muitas coisas que eu queria muito emocionais e eu conquistei. Então, eu cheguei à conclusão que a gente nunca vai estar atrasado para os nossos sonhos, né? É uma frase bem clichê, mas quando você começa a pensar bem, faz todo sentido. É o que a gente precisa viver e nunca está atrasado, achar que está atrasado para os sonhos, né? Eu fiz transição de carreira com 30 anos, né? Fiz pedagogia, mudei de área, fui para uma área assim totalmente desconhecida, gostei. Só que hoje para mim começou a não fazer mais sentido. Eu não querer mais estar nessa área e faz um bom tempo que eu saí do mercado e já pensei em voltar, né, pegar umas aulas eventuais, mas isso não me traz aquele desejo, aquela vontade de fazer isso. Então, eu estou pensando mais uma vez em fazer uma transição de carreira, né? Na verdade, não é uma transição, é um retorno para uma profissão que eu já tinha é, é, feito antes, eu tinha vivido antes, e quem sabe começar uma nova faculdade. Mas isso é um projeto para 2027. E também, quem sabe na próxima temporada de 2026, a partir do próximo semestre, eu começo a fazer, né? Tudo pode acontecer. Eu gostaria, mas tem muitas coisas que sim, que precisam ser acertadas antes disso. Então,
quando eu comecei a viver com mais presença na minha vida, porque esse ano de 2026 começou para mim de uma forma muito acelerada e o meu corpo começou a sentir muito e eu comecei a tentar desacelerar. E como é difícil você desacelerar. E eu pensei muito, fiz uma pausa, uma reflexão profunda. Esses dias que eu fiquei com essa dor, isso me trouxe mais ainda esse desejo de presença, de desacelerar, de pensar que eu não estou atrasada. Enquanto eu estiver aqui nesse plano, eu estou a tempo, né? E o quanto eu preciso silenciar a minha cabeça para tomar decisões. E todas nós precisamos desse silêncio para tomar decisões. Porque às vezes são tantas informações, tantas coisas, tantas obrigações que uma mulher tem, tantas demandas, e quando a mãe é uma mãe atípica, tem o dobro de demandas e que a gente precisa desacelerar para a gente não surtar. E eu passei à beira de um colapso nervoso nesse começo de ano. E eu pensei, eu tô me preocupando com coisas, gastando energia com coisas que não são importantes, que não são essenciais para minha vida. Principalmente a questão de limpeza de casa. Tem coisas que são muito mais importantes que isso, né? Claro, você não vai viver num lixão, mas dá para você dar uma desacelerada sem sentir culpa. Então, assim, eu tomei essa decisão, né? Vou continuar no YouTube, claro, independente do que aconteça na minha vida aqui pra frente, eu vou continuar no YouTube porque virou o meu diário, o meu registro de quantas coisas aconteceram na minha vida. E quando eu vejo os vídeos antigos, eu vejo como eu mudei fisicamente, como eu mudei os meus pensamentos. E eu sou assim, essa metamorfose ambulante. Eu não consigo ficar muito tempo em um ritmo só. E eu acho que para mim isso é vida, né? A vida ela precisa acontecer, ela precisa girar. Porque se você fica sempre com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes, eu acho que a gente não evolui. Essa é uma opinião minha, né? Então, gente, a minha reflexão é a seguinte: viva com presença. Viver com presença não é você ser desocupado da vida, tá? Antes de mais nada. Tem gente que acha que só vive com presença quem é desocupado. Não é isso. Tome as suas decisões. Você nunca está atrasado porque é seu. Se você quiser fazer uma transição de carreira, faça. Se você quiser voltar para a sua antiga carreira, volte. Faça o que te faz sentido, o que te faz feliz, o que te faz ganhar dinheiro também, né? Porque a vida não é só amor, a gente precisa de dinheiro também. É um mundo extremamente capitalista, a gente precisa de muito de dinheiro para ter qualidade de vida. Então, essa é a minha reflexão. A gente nunca está atrasado. Viver com calma, com presença, viver um dia de cada vez. E fazer os planos, sim, mas não se desesperar pelo que não aconteceu. Foi algo que veio muito profundo na minha alma nesse início de ano, nesses últimos anos. E assim, primeiro me veio uma crise de que eu não cheguei onde eu queria chegar, que eu pensei que ia estar em tal lugar. E eu lembro muito bem que aconteceu isso quando eu fiz 29 anos. E quando eu fiz 30, eu comecei uma outra faculdade. Então, assim, depois eu quero falar sobre essa, esse pensamento sobre mudar de carreira. Não é de hoje que eu penso isso. E, assim, eu tomei essa decisão, eu aceitei essa decisão depois de dar um mergulho dentro de mim, né? Um momento que eu tive que pausar para mim, de pensar o que realmente estava fazendo sentido. E a primeira coisa que me levou a essa reflexão foi o incômodo que eu tinha de fazer algumas coisas, né? E desenvolver alguns projetos relacionados à educação, né? Então, assim, eu quis é, contornar isso, achar, não, é um momento de ansiedade, não sei o quê, mas depois eu entendi que não era só isso. Era algo dentro de mim me chamando para um recomeço. E eu vou recomeçar, porque eu sou essa pessoa que recomeça 500 vezes se for preciso, e recomeço quantas vezes eu achar que tem necessidade, que eu preciso recomeçar, né? Eu não quero só ter os meus dias automáticos. Eu quero viver cada dia da minha vida. E eu espero que, de verdade, todos vocês tenham esse mergulho dentro de vocês e façam aquilo que faz sentido. E eu já vi muita gente abandonar um trabalho muito bem sucedido e recomeçar outro, ficar muito bem sucedido também, porque não fazia sentido. Inclusive, eu tenho uma amiga
que ela foi blogueira há muitos anos. Ela tinha uma conta super engajada, enorme, que fazia dinheiro para ela, e ela, tchau, cancelou essa conta, desistiu de tudo, desistiu não, mudou de carreira e voltou para um lugar que ela gostaria de estar. Ela hoje, claro que financeiramente ela tem um salário menor, mas ela está feliz, realizada e completa com a decisão dela. E ela vive uma vida hoje totalmente low profile, né, que fala. E ela tem um Instagram, né, claro, só que o Instagram dela é privado e ela posta assim o que ela quer, não é aquela obrigação de ter que fazer aquele roteiro para engajar. E ela tá super feliz, né? Não que seja o que eu desejo hoje, mas se um dia for também, eu não vou ter receio de fazer isso. Mas eu pensei nisso na minha decisão, de que eu não estava feliz no que eu estava fazendo. E não era nem só feliz, não estava me trazendo um retorno financeiro também, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu abri meu coração, esse vídeo tá sem edição, vai entrar para vocês sem edição. Esse vídeo sem roteiro foi só algo que veio no meu coração, uma reflexão que vem vindo esses últimos dias. Você nunca estará atrasado para o que é seu. E não tem problema nenhum recomeçar, independente da sua idade. Outro dia eu vi uma senhora de 94 anos falando que estava recomeçando a vida dela. Gente, 94 anos. Você tem ideia? 94 anos, uma pessoa achar que tá recomeçando a vida. Eu falei, nossa, recomeçando? Como assim, gente? E eu pensando, eu com 39 achando que tô atrasada. Que isso? O universo vai atraindo coisas pra gente pensar, refletir, né? Sobre o que a gente tá deixando de fazer por coisas que a sociedade cria pra nós, idealiza pra nós. 40 anos você precisa estar muito bem sucedida, com um carro, uma casa, não sei o quê. E nem sempre é assim. No meu caso, não foi assim, né? Mas eu me sinto uma pessoa realizada e bem-sucedida sim. Eu fiz as escolhas que eu precisava fazer. Eu fiz uma transição de carreira que naquele momento para mim era o que dava para fazer. Foi o que me deixou viva, acesa e feliz por muito tempo. Porque eu tinha acabado de receber um diagnóstico, eu tinha terminado uma faculdade, eu estava vivendo uma carreira que eu tinha idealizado e eu tive que parar ela, né, estacionar e depois fazer uma transição, porque daquela carreira eu não ia conseguir seguir por um tempo. E, e recomecei, fiz a faculdade, fiz pós-graduação, trabalhei na área, desenvolvi muitos projetos, fui feliz. Mas hoje a minha essência me pede para seguir um novo caminho e eu vou tentar fazer isso. E eu quero que vocês acompanhem comigo e eu vou trazer esclarecimentos para vocês entenderem melhor como que foi a minha primeira transição de carreira, para fazer mais sentido esse vídeo. Mas de imediato, pensem, você nunca está atrasado porque é seu e nunca é tarde para você recomeçar. Um grande abraço para vocês, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, tá? E espero vocês aqui fazendo vivendo essa transformação comigo. Eu quero compartilhar muito com vocês. Me segue no Instagram, onde eu compartilho minha vida em tempo real. Um grande abraço, gente. Muito obrigada se você assistiu até aqui, tá? E não se esquece de deixar um like pra mim, tá?